Olá, eu sou o professor João Ronaldo Soares, educador social da Casa do Garoto, ligado ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de adolescentes e jovens de 15 a 18 anos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa 27ª aula do curso de Almoxarife Estoquista. Nós estamos na nossa terceira aula, nos aprofundando no tema de segurança do trabalho. E na aula de hoje nós vamos falar sobre proteções coletivas e individuais. Você sabe a diferença entre EPI e EPC? É o tema da nossa aula de hoje. Redução de perigos no trabalho, proteções coletivas e individuais. Então, EPI é equipamento de proteção individual. E EPC, equipamento de proteção coletiva. Quase todo mundo acha que os equipamentos de proteção individual, que são os EPIs, aqui nós estamos vendo capacete, luva, óculos de proteção, sapato com biqueira de aço, cinto de segurança, protetor auricular, né? Você tem o protetor que é o abafador e tem o plug, né? Então, nós temos aí vários equipamentos de proteção que são individuais, né? Será que eles protegem totalmente? Eles evitam que a gente possa ficar doente ou se acidentar? Essa é a questão que está sendo levantada, né? Claro que a proteção é muito importante e pode diminuir os problemas e as lesões. Mas somente esses equipamentos, que nós acabamos de falar, não impedem nem evitam acidentes ou doenças, né? Eles minimizam, mas não são suficientes. Por isso que nós precisamos falar dos EPCs, equipamento de proteção coletiva. Além deles, são necessários dispositivos, são equipamentos de proteção em máquinas, andaimes e quadros de energia elétrica. É preciso ventilação adequada nos ambientes com vapores e poeira. Os níveis de ruídos devem ser reduzidos. Essas são as proteções mais importantes, porque são coletivas, isso é, protegem a todos os que estão no meio ambiente. Então, os equipamentos de proteção coletiva são os equipamentos que protegem todo mundo ao mesmo tempo. Esses talvez sejam mais importantes do que os EPIs. Mas as empresas evitam, nós vamos ver daqui a pouquinho, né? Então, aqui nós temos uma imagem mostrando o que seria um EPI, né? Temos um botão vermelho que é para parar uma máquina, por exemplo, uma prensa. Você pode esquecer alguma coisa lá, a própria mão, né? Você aperta o botão vermelho, ele para e volta e você evita o acidente. Temos ali um display, né? Que evita sobrecargas de energias. E ali algumas outras peças também de proteção para equipamentos hidráulicos, equipamentos mecânicos que nós temos nas indústrias, né? Então os EPIs protegem individualmente e os EPCs protegem todo mundo, porque a proteção fica no ambiente, né? Não é mesmo? Evitando ruídos, evitando gases, evitando, por exemplo, faíscas, no caso de solda, né? Tudo isso é muito importante. Os equipamentos de proteção individual, por sua vez, complementam os coletivos. Então, como a gente está vendo, um complementa o outro, né? Os EPCs são bastante importantes, mas não evitam que a gente precise usar os EPIs, né? Aqui nós temos o exemplo de, olha que altura que eles estão, né? São as pessoas que trabalham com energia elétrica, alta tensão, né? Vocês perceberam, eles estão usando os equipamentos de proteção individual, né? E há também o equipamento de proteção coletivo, né? Que é a escada, não é? O cinto é um equipamento de proteção individual, né? E você tem o cinto de segurança também ali, né? Então, todos os países do mundo têm normas para que os empregadores cuidem das situações de perigo no trabalho.
além de programas de redução de riscos relacionados a cada ambiente profissional. Então, infelizmente, gente, as empresas só vão proteger os seus colaboradores por força da lei, né? Por isso, os países mais desenvolvidos do mundo têm leis que protegem os seus trabalhadores. E o Brasil está entre esses países, né? Nós vamos ver daqui a pouco. Redução de perigos no trabalho e proteções coletivas e individuais. Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e PCMAT, Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria de Construção Civil. Vamos ver o que é isso? No Brasil, as indústrias em geral devem ter um programa de prevenção de riscos ambientais, né? Que é o PPRA, que é o Programa de Condições, o lado de cima é diferente, né? É um outro programa que é mais voltado para a construção civil. E o PPRA é para as indústrias em geral. Na construção civil, há os programas de condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção civil. Tá vendo? Então, existe hoje, gente, uma preocupação muito grande, não só com a segurança, mas a preservação do meio ambiente. Vocês devem estar acompanhando, né, os incêndios que estão acontecendo, principalmente no Mato Grosso. E não é só no Brasil. Nos Estados Unidos, a gente viu, por exemplo, cidades sendo devastadas pelos incêndios, né? Então, isso vai trazer danos ambientais muito grandes, né? Vocês veem que a redução de chuvas tem sido muito grande ao longo dos anos, por causa do desmatamento. A ciência já provou que a Mata Atlântica e a floresta amazônica é um grande produtor de chuvas, né? Os rios aéreos, que são as nuvens, a floresta produz as nuvens, né? E essas nuvens elas são trazidas pelos ventos aqui para a região sudeste, causando o ciclo das chuvas, e tem sido reduzido por causa do desmatamento. Aí você pergunta, por que estão desmatando a floresta amazônica? Para produção de alimento e produção de pasto para gado. Inacreditável, né? Mas é isso que está acontecendo. O governo federal parece que não está muito preocupado, né? E com isso, quem sai perdendo? Todos nós. Inclusive os países mais desenvolvidos não estão querendo mais investir no Brasil por causa das nossas leis que não estão protegendo o meio ambiente, tá? Então, são as leis que protegem, forçam as empresas e as organizações a protegerem o meio ambiente, tá certo? E principalmente seus colaboradores. Todo programa desse tipo precisa seguir os seguintes passos, né? Vamos ver quais são os passos para colocar a legislação, ou seja, as leis em prática dentro das organizações. 1. Conhecimento dos perigos. O empregador contrata profissionais de segurança para estudar as condições de trabalho, as máquinas e os produtos químicos usados, propondo proteções e correções. Nessa fase, a empresa pode diminuir o perigo escolhendo trabalhar com um maquinário mais seguro ou usar produtos menos tóxicos, por exemplo. Então aqui nós temos uma imagem de dois funcionários, né, contratados, que são supervisores ou engenheiros, né, vamos falar assim, são engenheiros de segurança do trabalho. Essa é a profissão especialista para identificar os riscos que as empresas têm e propor correções, né? Seja com EPIs ou com EPCs. Normalmente com EPCs para reduzir ruídos, né? Reduzir a emissão de gases tóxicos, evitar sobreaquecimentos, né? Tudo isso pode causar problemas gravíssimos de acidente entre os empregados. Então, item 1. Conhecimento dos perigos. Vamos ver o item 2. Análise de exposição dos trabalhadores aos perigos. Nessa etapa, a empresa estuda o tempo e o modo como cada funcionário fica exposto às situações de riscos, tais como ruído, calor, produtos tóxicos e radiação.
Nessa foto nós estamos vendo esse símbolo que está nessa bombona. O que é uma bombona? É uma espécie de um barril de plástico ou de outro material, normalmente feito de polímero, né? Esse símbolo representa o quê? Contaminação biológica, né? Poderia ter aí bactérias, vírus, e alguém exposto a isso pode correr risco de vida. Então são produzidos laudos, relatórios, que descrevam as condições de trabalho e servem para os engenheiros e médicos melhorarem essas condições. Lembre-se, tem muitas empresas que trabalham com chumbo, como eu já falei em uma das nossas aulas. A Jax era uma delas. Qual era o risco que nós todos trabalhamos? Porque eu também trabalhei na Jax. Corríamos ali. Com a produção das baterias, eles derretiam chumbo. E o chumbo derretido produz vapor. E esse vapor nós respiramos sem perceber. E o que acontece? Vai para o sangue. Indo para o sangue, então essas empresas elas precisam de tempos em tempos pagar exames médicos laboratoriais para medir urina e sangue para ver a contaminação. Tem alguns funcionários que tinham uma incidência tão grande de chumbo no sangue que eles eram afastados, ficavam algumas semanas em casa até reduzir a quantidade de chumbo no sangue. E produz doenças sérias, né? Uma delas ataca o sistema nervoso central, né? E a pessoa fica praticamente deficiente. Então, por isso que as empresas têm que se preocupar. Um funcionário que, porventura, possa sofrer de um risco de doença profissional pode processar a empresa, né? Os laudos também podem comprovar na justiça que os trabalhadores devem receber adicionais de insalubridade. Então, para quem não entende, o que seria insalubridade? Quando há risco para a saúde ou risco de doença. Quer dizer, o ambiente de trabalho pode me deixar doente. Exemplo, gases tóxicos, poeira, empresas que produzem cal, cimento. Pessoas ficam ali trabalhando na poeira, né? Já falamos de uma doença que enrijece o pulmão e o pulmão fica com uma camada de pedra e a pessoa morre, né? Então, esses laudos identificam isso. As empresas têm que pagar, indenizar os funcionários por eles estarem em risco de saúde, que são os ambientes insalubres. Então, nós temos que diferenciar. E tem também o ambiente que tem periculosidade, quando o trabalhador é colocado em situação de perigo, risco de vida. Insalubridade, risco de doença. E periculosidade, risco de morte. Exemplo, alguém trabalhando em cabos de alta tensão. De repente, a rede pode sofrer uma mudança de tensão, aumento de amperagem, pronto, mata o funcionário, né? Ele precisa receber um adicional no salário de periculosidade. Outro exemplo são mergulhadores de alta profundidade. A Petrobras tem esse tipo de profissionais. Soldadores, né? Eles mergulham a 20, 30, 100 metros de profundidade, onde estão os dutos de petróleo, né? E se tem algum vazamento, eles precisam cauterizar, né? Como é que se diz? Soldar e corrigir o defeito. E ficam sobre uma pressão muito grande, né? Se subirem muito rápido, pode sofrer embolia e morrer. Então, eles recebem um adicional no salário de periculosidade. Ficou claro? Insalubridade, risco de doença. Periculosidade, risco de morte. Acidentes. Servem também o que? Os laudos para aposentadoria especial. Já falamos sobre isso, quando for o caso. A pessoa fica muito tempo, muitos anos, sobre um ambiente de trabalho insalubre ou de periculosidade, ela pode aposentar antes, né? Tem empregados que aposentam 10 anos antes do prazo normal para todo trabalhador comum, certo? Já falamos do segundo item, vamos para o terceiro. Proposta de melhorias e proteção.
A empresa, após estudar os perigos, escreve um documento que deve ser apresentado ao Ministério do Trabalho e Emprego, MTE, mostrando e reconhecendo que esses perigos existem nos locais de trabalho. E qual é a proposta para evitar que os seus colaboradores, os seus empregados, sofram acidentes ou fiquem doentes. Aqui nós temos um quadro demonstrando como que isso é feito de forma técnica por engenheiros de segurança de trabalho. Lá, medida de controle de riscos, hierarquia a ser seguida, eliminação, substituição, controles de engenharia, sinalização de bloqueio e EPI. Né? Então começa, primeiro nível mais importante é eliminar o risco. Segundo item, substituição daquilo que está oferecendo risco para os empregados. Terceiro nível, controles. Né? Quinto nível, sinalização. Nós já vimos uma aula sobre isso, né? As sinalizações que a empresa deve ter dos riscos, né? Que o empregado pode sofrer. Por exemplo, dentro de um estoque, vocês que são almoxarifes, o risco de acidente é ser atropelado por uma empilhadeira, né? Então, tem que ter a sinalização. Existem alguns depósitos em empresas muito grandes, multinacionais, vocês não imaginam, parece uma cidade ali dentro. Se não tiver sinalização, as pessoas podem sofrer risco de vida sério. E o último nível são os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. Ok? Tudo controlado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Também precisa listar tudo o que já fez ou está fazendo nesses locais para reduzir os riscos. Fez o laudo, identificou os riscos, né? Agora tem que apresentar as soluções, colocando as datas dessas melhorias a fim de permitir que a fiscalização as acompanhe. Quando não cumprem essa lista, a empresa fica sujeita a multas pesadas. Alguém pode falar, professor, mas não tem empresa que não faz isso? Deixa na surdina? Vocês não sabem o que acontece. Se um empregado sofreu um acidente, for detectado, a empresa sabia e não fez nada, a empresa pode ser até fechada. Existe uma penalidade muito grande, porque a legislação ela favorece sempre o empregado, tá certo? Essas melhorias nas condições de trabalho podem ser de 4 tipos e a empresa deve obedecer a seguinte ordem: trocar os produtos tóxicos ou usar máquinas menos barulhentas ou mais seguras. Instalar proteções contra ruídos e acidentes nas máquinas e usar ventilação especial no caso de produtos tóxicos, evitando que os trabalhadores respirem venenos. Por exemplo, indústria de tinta, indústria de produtos químicos, como solventes, gases como nitrogênio, oxigênio, não é? Nitrogênio. Então, a empresa tem que realmente se preocupar com isso. Os 2 itens citados acima são chamadas proteções coletivas. Tá? Proteger contra ruído beneficia todo mundo. Trocar os gases tóxicos e máquinas menos barulhentas vai beneficiar todos também. A empresa também precisa reduzir o tempo de exposição dos trabalhadores a situações de risco. Essa proteção, chamada de administrativa, infelizmente é muito pouco usada no Brasil, onde as horas extras são bastante comuns. As pessoas ficam expostas ali, ó. Ali, aquele símbolo ali, já dá para perceber. Tem algum produto ali que é extremamente tóxico, um ácido, né? um produto corrosivo. Uma pessoa respirando esse gás pode ter problemas sérios de saúde, né? Então, a empresa tem que reduzir. Eu já trabalhei também numa aciaria. O que é uma aciaria? Derrete aço. Né? Trabalhei numa empresa chamava Coferraz. Ela produzia vergalhões de aço para construção civil. Vocês imaginem os trabalhadores trabalhando ali direto, né? Com as caldeiras com metal derretido e cortando os metais. Eles tinham a cada
eu não me lembro direito, mas a cada hora de trabalho eles tinham 20 minutos de descanso, porque era um ambiente de alto risco, né? Uma temperatura altíssima. Para proteger do calor, eles usavam máscaras de vidro, né? E luvas e macacão resistente ao calor. Mas era impossível ficar num ambiente como aquele, né? Muito tempo. Então as empresas têm que prever isso. E fornecer equipamento de proteção individual, como eu falei. A máscara de vidro, luvas e roupas que resistem ao calor, se esse for o caso. Então a proteção tem que trabalhar a fonte, onde está o produto tóxico, o percurso para evitar danos e EPIs para proteger o trabalhador. Redução de perigos no trabalho, proteções coletivas e individuais. Equipamentos necessários e gratuitos. O Ministério do Trabalho e Emprego tem uma lista grande de equipamentos pessoais que devem ser fornecidos gratuitamente aos empregados. Esses materiais precisam ser substituídos quando necessário e estar sempre funcionando perfeitamente. São as EPIs, né, gente? Ela capacete, protetores faciais, óculos, aventais, né? Protetores auriculares e abafadores para ruído, proteção respiratória, normalmente para pó, produtos químicos, luvas para lidar com ácido, para lidar com produtos químicos, e calçados, normalmente com proteção na biqueira de aço. Em caso de derrubar alguma ferramenta sobre o pé, não vai quebrar o pé, né? Principalmente quem trabalha em oficina mecânica. Então, todos esses equipamentos a empresa tem que fornecer ao funcionário sem cobrar nada por isso. No primeiro dia de trabalho, os funcionários recebem esse equipamento e devem receber treinamento de como usá-los e fazer a manutenção e higiene desses equipamentos. Quando danificados, eles precisam ser trocados. E quando o empregado é demitido ou sai por conta própria, no dia da rescisão ele tem que devolver todos esses equipamentos. É assim que funciona. A proteção pessoal costuma ser a opção mais usada pelas empresas no Brasil, que são as EPIs. Já as proteções coletivas, que são mais eficientes, funcionam melhor e protegem melhor os empregados, são menos utilizadas, pois exigem técnicas mais modernas e geralmente custam mais caro. Vamos ver um exemplo de uma prensa Munk, né? É todo dispositivo ou sistema ou meio fixo ou móvel de abrangência coletiva destinado a preservar a integridade física e a saúde dos trabalhadores, usuários e terceiros. Então, o que é? Eu tenho lá um dispositivo de fotocélula. O que é isso? É uma prensa. Supor que eu vou colocar uma placa de metal para estamparia. O que é estamparia? A prensa vem e ela corta ou forma um bloco de um motor, pode formar uma parte de um veículo, né? A carroceria. Vamos supor que eu estou ali colocando a peça e esqueço a mão ali dentro. Se eu tenho equipamento de proteção coletiva, a fotocélula vai perceber que existe sombra e não vai impedir a máquina de funcionar. E tem um dispositivo de acionamento manual. A pessoa percebeu que está correndo risco, a prensa está descendo, ela aperta o botão vermelho e incapacita a máquina de cometer o acidente, de prensar a mão junto com a placa de aço. Era muito comum no passado as pessoas perderem dedos, perderem a mão, muitas vezes até o braço, por descuido. E às vezes as pessoas estão em hora extra. Pessoas que estão muito cansadas, trabalhando longas jornadas de trabalho, essas são mais suscetíveis de acidente de trabalho. Okay? São muitas as empresas que não levam em conta o desconforto e o incômodo de seus funcionários com o uso de máscaras, óculos, capacetes, aventais, protetores auditivos, luvas, botas, etc. Imagine uma temperatura de 30, 40 graus, as pessoas usando tudo isso, né? As empresas não estão muito preocupadas. Às vezes, não é fácil entender que os profissionais estão mais bem protegidos quando não precisam usar todos esses equipamentos e trabalham num ambiente pouco barulhento, com ar limpo e pisos bem cuidados. O que isso significa?
É muito melhor para o empregado os equipamentos de proteção coletiva, porque aí ele não vai precisar usar o equipamento de proteção individual. No começo eu falei que um complementa o outro, mas dependendo do ambiente, por exemplo, um ambiente dentro de um escritório, dentro de uma indústria, não vai precisar usar, né? Porque ele vai estar protegido pelas EPCs. Depois de providenciar todas essas proteções, a empresa deve acompanhar as condições de trabalho, verificando os exames médicos dos trabalhadores, como eu falei no caso da Jax, ou uma outra indústria que trabalhe com poluentes. Ela deve avaliar as condições de saúde do seu empregado, no mínimo, já falamos de 6 em 6 meses, no máximo anualmente, verificando os exames médicos dos trabalhadores e acompanhando o número de acidentes graves ou não. Tem que acompanhar, né? Tem que investigar por que um acidente sério aconteceu, né? É feito toda uma sindicância, gente, quase que policial, para descobrir. Normalmente a falha é humana, né? É o empregado que não estava usando equipamento de segurança, não leu as normas, estava mal treinado para usar o equipamento, vai causar acidentes. Tudo isso é feito uma investigação pelo Serviço de Segurança do Trabalho e Medicina do Trabalho dentro das organizações. As queixas que os trabalhadores fazem no serviço médico e na CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, também devem ser levadas em conta, a fim de ver se as proteções coletivas individuais estão funcionando de verdade. Ok? Então, esse é um trabalho permanente de checagem e rechecagem para melhorar sempre o ambiente de trabalho a fim de evitar acidentes. Muitas empresas premiam seus empregados se ficam muito tempo sem sofrer acidentes. Indústrias grandes têm placas luminosas indicando: estamos há 300 dias sem acidentes. Isso é uma coisa maravilhosa. Aí alguém se acidenta, a placa volta a contar de novo. Estamos há 1 dia, 2 dias sem acidentes, né? Eu trabalhei em muitas indústrias que tinham esse controle. São as empresas que se preocupam mesmo com a segurança, né? Toda empresa que realmente protege seus trabalhadores, como manda a lei, deve seguir esses passos. A ordem que foram citados aqui, com auxílio de bons profissionais de segurança e saúde do trabalho, médico do trabalho, engenheiro do trabalho, supervisores, técnicos de segurança do trabalho. Ok? Com isso, terminamos a nossa 27ª aula. Continuando com o tema de segurança no trabalho, falamos hoje sobre proteções coletivas e individuais. Então vocês agora já sabem qual a diferença, né? EPI, equipamento de proteção individual, e as EPCs, equipamento de proteção coletiva, normalmente feito em máquinas e ambientes para proteger a todos. Ok? Não basta conseguir um emprego e você executar a sua profissão, a sua ocupação de almoxarife estoquista. Você deve também verificar o ambiente de trabalho. Ele tem que ser seguro para que você possa executar suas atividades da forma mais eficiente possível. Muito obrigado a todos vocês. Estamos encerrando a nossa 27ª aula. Até a próxima. Muito obrigado.